Olá, turma! Hoje nós vamos falar sobre variação linguística. Variação tem a ver com mudança, não é? E linguística tem a ver com a língua. Então, vamos aqui. Língua, o que seria? Não é? Uma linguagem verbal, ela pode ser oral, não é? Falada ou escrita, e ela é utilizada por um grupo de indivíduos que formam uma comunidade, certo? É uma construção humana, né? Então precisa do ser humano para existir, e é também histórica. E essa língua faz com que os falantes tenham uma identidade, com que a gente saiba, não é, de que nação, de que país elas são, não é? E lembrando do país, a gente também já associa a uma determinada cultura, tudo bem? Como é a vida dessas pessoas, não é? Quais são os costumes que elas têm, que tipo de festas, que tipo de música, não é? Qual é a forma que essas pessoas vivem, não é? Como elas se relacionam. A gente já tem uma noção disso. Quando a gente lembra de uma língua, a gente já faz associação com uma determinada cultura, não é? Com um determinado local, um país, uma comunidade, certo? E a língua ela é sempre dinâmica, por isso que está sempre em mudança, não é? Nunca é a mesma língua de, sei lá, 20, 30 anos atrás. Já está mudando também, não é? E com o passar do tempo, está sempre em mudança, em constante mudança. Então, nós temos alguns tipos de variações linguísticas, não é? Pode ser histórica, geográfica, social ou situacional. Vamos ver alguns exemplos? Olha lá. Variação histórica. De onde vem a palavra você? O nosso você, não é? Lá na época do português colonial, quando o nosso país ainda era colônia de Portugal, a forma utilizada era vossa mercê. Depois virou vós mercê, você, o se e se. Repara que o você e o se já é do português mais atual, certo? No decorrer do tempo aqui embaixo. Aqui, tá? Então, com a passagem do tempo, não é? A mudança aconteceu aqui, não é? Ah, professor, vai continuar a mudar? Não é? Só se sumir, né? Mas pode ser que outra forma surja, não é? Então, a gente está sempre em constante mudança, a língua está sempre sofrendo adaptações, certo? Olha lá, a língua em uso. Vamos ver aqui uma tirinha que vai mostrar a mudança da linguagem, das línguas, da língua portuguesa, desculpa, do ano de 1940, 1980 e 2010, mais recente, né? A evolução da língua em 1940. Aí o rapaz chega para a moça e fala assim: Vossa mercê me permite um galanteio? És bela, tal qual uma petúnia. Aí ela diz: Sois muito abusado. Em 1980, posso te falar uma coisa? Acho você linda. Meu irmão está olhando, ela disse. E em 2010, o rapaz diz assim: Se liga, mina, tu é a piriguete mais maneira da balada. E ela diz: Demorou, já é, bora fechar. Turma, aqui a gente consegue ver, né, claramente como a linguagem, como a língua mudou aqui nessa situação, não é? Com o passar dos anos, tudo bem? Então, em 40 anos aí, não é? A diferença dos dois primeiros quadrinhos e de 1980 para 2010, né? Um pouco mais nessa última, mas olha a diferença, não é? Antigamente as pessoas tinham um jeito mais formal de falar, não é? Hoje em dia está um pouco mais moderno, eu diria. Tá? Então essa é a mudança aí que foi acontecendo, um exemplo de uma mudança que foi acontecendo. Gírias. As línguas vivem em constante reconstrução, tá sempre em mudança, né? Tá sempre desconstruindo algumas coisas e construindo outras. Variando de acordo com os anos. Com o passar do tempo, algumas palavras e expressões deixam de ser utilizadas ou passam a ser empregadas em casos específicos. Por isso, pessoas com idades diferentes tendem a utilizar palavras distintas, diferentes, né, também para se expressarem. Então, a gente tem aí rola, é nóis, só, demorou,
né? Os jovens geralmente falam mais desse jeito. E a gente tem aqui uma pessoa um pouquinho mais idosa, né? Com, assim, cara de pai, sem entender, né? Uma cara de dúvida aqui, tudo bem? Então, as gírias são um bom exemplo para a gente entender que as mudanças na língua estão sempre acontecendo também. E quer dizer que as gírias também não mudam? Claro que mudam, né? As gírias dos nossos pais, avós, eram outras. Agora, né, cada vez vai mudando mais. E aqui a gente vai se deparar, então, com uma norma padrão, certo? Versus a língua coloquial. Como assim, professora? Não entendi. Gente, a norma padrão, ela vai ser aquela parte das regras da língua, não é? É um modelo, faz referência à gramática, às regras que estão na gramática, que estruturam a nossa língua, que vai dizer, olha, não é? A ordem da língua é sujeito, verbo, objeto, né? A ordem da língua, você vai colocar, sei lá, deixa eu ver um exemplo aqui. Você vai colocar sempre o verbo após o sujeito. Coisas do tipo, não é? A ortografia, essa palavra é escrita com um S só, com dois S, com X, com CH, né? Então, eu coloquei aqui a imagem de uma gramática, justamente porque a norma padrão, né, ela é formal. As regras que a gente tem na gramática, então, é o jeito mais formal, o jeito mais padrão de se falar, tudo bem? Então, tá aí, ó, um conjunto de regras ditada pela gramática, não é? E ela é utilizada por um grupo, não é? De pessoas que conhecem essas regras, que tiveram acesso a essas regras, tudo bem? Em algum momento elas aprenderam, não é? Provavelmente na escola, certo? Ou em algum curso que fizeram, online, não sei. Elas tiveram acesso a essa regra, ao estudo para poder entender essas regras e poder utilizar, certo? Exemplos. Quando é que a gente usa, então, a norma padrão? Em entrevistas de emprego, apresentação de trabalhos, né? Cartas formais e por aí vai. E a língua coloquial. Quando é que a gente utiliza? Ela vai ser utilizada em situações mais informais, não é? Corriqueiras, do dia a dia. Quando a gente está numa conversa com a família, com os amigos, com as pessoas que nós temos mais intimidade, a gente não precisa falar super formal, a gente fala mais informalmente, tudo bem? Eu gosto de... Vou mostrar mais pra frente, peraí. Aqui. Norma padrão versus a língua coloquial, de novo. É correto afirmar que somente a norma padrão é a forma adequada da língua? O que vocês acham? Eu posso dizer que a única forma correta da nossa língua é a que está na gramática? Eu coloquei aqui. É comum na nossa sociedade, não é? Nós, em algum momento, ou até as outras pessoas, considerarmos erradas, não é? Um jeito errado, achar que o jeito que não está na gramática é um jeito errado, tá? Então, o que acontece? Eu não gosto de dizer assim, super certo ou super errado, não é? Na verdade, a gente tem a gramática, que ela coloca para nós as regras, como a língua funciona, mas nós temos também, quando a gente escuta nas ruas, né, quando a gente viaja aqui pelo nosso país, no Brasil, a gente escuta as pessoas falando e, geralmente, não é, as pessoas falam de um jeito diferente do que a gente vê na gramática. E tá super errado? Tá errado? Não pode de jeito nenhum? Turma, o que eu quero que vocês entendam aqui é que a língua, ela funciona como se fosse uma roupa, tá? Eu até coloquei aqui no próximo slide, ó. Quando a gente tá mais formal, certo? Quando a gente vai, por exemplo, para uma entrevista de emprego, vocês estão novinhos ainda, mas o momento de fazer uma entrevista de emprego vai chegar, certo?
quando a gente vai numa reunião do trabalho, quando vai falar com uma pessoa, não é, que tem um cargo importante, não é? E por aí vai. Então, quando que a gente vai usar uma roupa mais formal? Quando precisar, certo? E quando a gente vai estar mais informal, mais relaxado, com uma roupa mais confortável, não é? Quando a gente estiver falando com os nossos amigos, com a nossa família, não é? Com as pessoas que a gente tem mais intimidade, então a gente vai estar vestido de um jeito mais informal. Vocês entendem isso? A mesma coisa funciona com a língua. Ah, professora, eu tenho que falar certinho o tempo inteiro? Ninguém fala certinho o tempo inteiro, isso eu garanto para vocês, tá? Nem o ministro da Educação, nem o nosso presidente, ou nem os professores de língua portuguesa, sabe? Então, o que acontece? A gente tem que saber utilizar. Se eu precisar, eu sei usar a língua do jeito mais formal? Sei. E se eu puder, e também é a mesma coisa. Eu não vou chegar com os meus amigos e falar, Vossa Senhoria, poderia, por favor, afastar-se para que eu sente aqui nesta mesa. Não, ninguém fala assim com os amigos também, né? Seus amigos vão falar, ué, por que você está falando assim? Então, a gente tem que saber usar os dois jeitos, não só o formal, mas o informal também. Tem que saber a diferença, isso que é o importante, tá? E quando eu pedir para que use o jeito formal, que vocês usem o formal. Quando eu pedir o informal, vocês saibam usar o informal também, certo? Então, tem que saber o que é. Esse é o mais importante nas minhas aulas e é o que eu vou cobrar de vocês. Tudo bem? Vamos para a próxima. Aí, eu digo assim, formal ou informal? Olha lá, vamos ver as imagens. Aqui tem dois amigos, ele fala assim, oi, cara, tudo certo? E teus velhos? Uma pessoa que talvez não entenda o que está se passando aqui, vai pensar que ele está perguntando, sei lá, né? O que, velho? Tênis, velho? Não sei. A gente sabe que ele está falando de quem, turma? Dos pais, provavelmente, não é? Ah, podia ser do avô também? Da avó, professor? Poderia. Mas geralmente, quando a pessoa fala assim, seus velhos, como é que estão? É uma gíria, né? Um jeito, uma expressão de falar, perguntar sobre os pais, se os pais da pessoa, se os pais do amigo estão bem. E aqui no bilhetinho a gente tem aqui, Pedro, como vai, meu amigo? Você está bem? E seus pais? Olha aí a diferença, então, de uma fala mais informal para uma fala o quê? Mais formal, né? Aqui no bilhetinho ele escreveu do jeito que, né, mais formal, do jeito que a gramática manda. Aqui ele pode usar na conversa, né? Ele usa de mais informalidade, tá? Usa gíria, né? Cara e pronto. Perceberam a diferença? Olha lá, falar bem é falar adequadamente, certo? Qual é o contexto? Qual é a situação em que nós estamos? Isso importa na hora da gente saber falar e escrever, não é? De um jeito mais formal ou informal. Então, olha lá, em situações mais formais, empregamos, quer dizer, usamos uma variedade linguística mais formal e próxima da norma padrão. Lembrem da gramática, tá? Ou do dicionário. Em situações informais, empregamos uma variedade linguística informal, próxima do contexto em que estamos inseridos, próximo dos amigos, né? Dos colegas de trabalho, da família, né? E por aí vai. Ela diz assim, aqui tem uma imagem que a moça diz assim, você ou senhor? Né? Aí também depende, né, turma? Os pronomes de tratamento depende do jeito que a pessoa gosta de ser tratada também. Tem gente que fala, me chama de você, né? Me chama pelo apelido, pelo nome. Tem gente que gosta que chame pelo cargo da pessoa, não é? Ou pelo sobrenome, ou por senhor, senhora, tá? Então, depende bastante também de com quem que a gente está falando. Olha aí uma variação social. Nós temos aqui um contexto. Qual é o contexto? Qual é a situação? Não é? Um ambiente de praia,
nós estamos vendo aqui a água, né? Tem os coqueiros ali atrás, a areia. E duas pessoas que estão o quê? Prestes a surfar, não é isso? Mas a gente vê aqui um rapaz que é totalmente surfistão, não é? E ele está vestido como, né, apropriadamente para este ambiente, para essa situação. E este outro rapaz aqui que está fazendo a pose, né, de surfista e tudo, mas ele não está com a roupa adequada para o ambiente, né, turma? Tem algo de errado, né? Algo de estranho está errado. Tem algo de errado não está certo, não é assim que o pessoal fala? Então, essa roupa não está apropriada para este ambiente. A pessoa que vai surfar não fica com um terno e uma gravata, não é? Num calor escaldante, nem para ir para a praia, né? Sapato fechado e por aí vai. Ele diz assim: veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las emos neste instante ou mais tardiamente. Entenderam alguma coisa? Turma, isso aqui, essa fala dele está totalmente formal. Ele não está formal? A roupa dele não está bem formal? A fala também. Veja que belos movimentos elípticos, quer dizer o quê, né? Como se fosse ali uma voltinha. Fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las neste instante ou mais tardiamente. Então ele quer saber, né, que horas que eles vão entrar na água. E está falando dos movimentos bonitos que as ondas fazem no mar, né? Mas ele diz isso de um jeito mais voltado para a gramática, tá? Usa as regras certinhas, tá? E utiliza de palavras que são um pouco diferentes, né? Assim, quase que mais difíceis para um surfista, uma pessoa que está acostumada, não é, com ambiente assim de praia e um ambiente mais relaxado e tal, não vai. Olha a cara dele. Na cara dele dá pra ver que ele não tá entendendo muito bem o que esse rapaz está fazendo aqui, não é? Com esta roupa e falando desse jeito. Isso aqui é a situação que a gente consegue entender, não é? A questão das variações sociais, da variação linguística, tudo bem? E a variação regional, turma? A gente sabe que o nosso país tem 5 regiões principais, né? E que a gente costuma ver aí nas aulas de geografia, principalmente. Nosso país é muito grande, tá? É o 5º maior do mundo, né? Tem um território bem extenso. Só que de fronteira com os outros países aqui, a gente tem mais ou menos 16 mil quilômetros só de fronteira, não é? E uma área ao tamanho. Então, se a gente tem um país tão grande, turma, é muito difícil que a gente queira que a mesma língua falada aqui no Acre seja igualzinha, tudo igualzinho no Rio Grande do Sul. Não vai ser. Ah, professora, mas todo mundo se entende, não é? Sim. Nós temos unidade linguística no nosso país. O que significa isso? Nós temos o único jornal nacional, não é? À noite não passa lá na TV, Jornal Nacional. E é falado em português e todo mundo entende, tá? Mas o que acontece? A gente tem vários sotaques, não é? A diferença em muitas palavras, tá? Dentro de uma região para outra, tudo bem? Então, nós temos diferenças linguísticas, variações linguísticas, sim, no nosso país, tá? E essa é a beleza, não é? É um país muito rico em cultura, não é? Em língua. E é uma beleza que a gente tem e que a gente tem que respeitar também e entender, conhecer mais do nosso país. Não é? É uma vergonha, às vezes a gente não conhece, não sabe nem o nome das regiões, por exemplo. A gente tem que conhecer, tem que ter curiosidade, tá? Para poder entender melhor, tudo bem? Ah, professora, eu nunca fui no estado, não é? Em tal estado. Tudo bem, mas você vai um dia, você vai ter a oportunidade, não é? Se é um sonho conhecer alguma cidade, algum outro lugar do nosso país,
país é muito grande, né, gente? Para conhecer tudo, tem que andar bastante. Então, às vezes, a gente não tem tantas chances, assim, de conhecer tudo, mas é importante saber, pelo menos, o que que tem, né? Pra gente poder saber se quer conhecer ou não. Vamos lá? Olha aqui. Então, essas variações linguísticas regionais, a gente observa que tem diferença na fala das pessoas, dependendo da região, do local em que elas estão no nosso Brasil. E diz assim: as principais diferenças são no uso de algumas palavras, né, palavras diferentes, para falar da mesma coisa, e também na entonação das sílabas das palavras, não é? Então, a gente percebe aí um sotaque diferente. Eu vou mostrar já, a gente vai assistir um vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês, vai ser bem legal. Olha aqui. Então, sabendo de tudo isso, a gente pode dizer sim que o nosso português brasileiro, né, português do Brasil, vai muito além do que a gente vê no livro, não é? Na gramática. A língua não é só regra, nós temos várias questões, não é? Várias gírias, expressões idiomáticas, sotaques e várias questões que mudam, né? Que vão variando aí na nossa língua, mesmo sendo o mesmo português, tá? Mesmo todo mundo se entendendo, a gente ainda tem algumas diferenças. E as variações sociais? Essas mudanças vão acontecer de acordo com o ambiente, né? A situação, o local, como tudo está naquele determinado local. Por exemplo, a classe social das pessoas. O que é isso, professora? Quer dizer se é rico, se é pobre? Também, não é? Quer dizer que a classe social, que aquela pessoa pertence. Não é? Se ela tem mais condições, se ela tem menos condições, isso influencia na língua? Também, não é? O grau de educação, se essa pessoa frequentou a escola, não é? Se ela conseguiu estudar, então vai ter diferença? Vai, né? Possivelmente ela vai conhecer mais palavras, vai saber as regras, não é? Mais regras do que a pessoa que não teve oportunidade de ir à escola. A profissão dessa pessoa, não é? Então, dependendo da profissão, você tem que usar, não é, certos tipos de variedade da língua, muito formal, não é? Ou menos formal, quer dizer, informal. Então, depende também da profissão, claro, tá? Depende da idade? Também. Idade é muito importante. Geralmente, os mais jovens, não é, usam mais as expressões, usam mais as gírias, não é? Fazem mais mudanças na língua. E os mais velhos, geralmente, eles têm uma tendência de manter a língua do jeito que eles, né, aprenderam e tudo mais. E vamos ver a próxima. E as variações sociais também. Olha aqui um exemplo, tá? Chegamos aqui no exemplo da profissão, por exemplo. Tem gente que nasce com um coração maior ou menor, com vários defeitos. Essas são as cardiopatias congênitas. O coração pode nascer com inúmeros defeitos. Olha aí, uma linguagem médica, não é? Tem algumas palavras que nem todo mundo aqui entende, né? Cardiopatia, tá? O que é isso? São as doenças do coração, né? Do cardio. Congênita, não é? Também. Inúmeros defeitos, não é? Então ele usa aqui algumas palavras de um linguajar mais médico. Pode ser que uma pessoa que não saiba fique um pouco mais perdido, não é? Variação social também aqui com um exemplo do surfista lá do outro exemplo, né? Oi, rapaz do surf, brigadão pela moral que vocês estão me dando. Pô, tá muito bom. Quando tá batendo aquelas ondas na prainha, tá show, valeu, brigadão. Uma conversa aqui, uma fala de um surfista. Tudo bem? Então, são exemplos, não é? Que a gente pode encontrar. Esse aqui vai falar, essa aqui é uma situação no emprego, né? E aí o chefe vai falar assim:
Estamos anunciando uma série de transferências de capacitação necessárias para manter a vantagem competitiva. Infelizmente, no contexto da reengenharia do grupo, o seu setor terá de passar por um downsizing. Turma, entenderam alguma coisa aqui? Difícil, né? Porque ele fala de um jeito assim mais formal, olha. Ele usa palavras um pouco mais difíceis, assim, que nem todo mundo está acostumado, não é? Olha aqui, capacitação, uma linguagem um pouquinho mais técnica da área, né, de alguma empresa. E ele diz downsizing. Quem estuda inglês aí pode ser que lembre. Down é o quê? Pode ser para baixo ou diminuir, não é? E size vem de tamanho. Downsizing significa, então, diminuir o tamanho, não é? Vai passar, aí a gente fez aqui uma tradução. Tradução em português, né? Como se aqui não tivesse em português, mas está também. Contratamos outra empresa que faz seu serviço pela metade do preço. Você e toda a sua equipe estão no olho da rua. Coitado, né? Então, olha aí, a mensagem que o chefe quis passar é bem parecida com essa daqui, ó. Tá? Agora, a diferença é que aqui ele fala de um jeito mais formal. Aqui tá de um jeito mais informal pro pessoal, pra ter a graça aí dessa charge, tá? Então, foi isso que ele quis dizer. Em bom português, a gente entende aqui que o rapaz foi demitido. Olha lá. Aqui é o exemplo de idade, né? Que a gente tinha comentado lá em cima. Aqui um rapaz mais jovem, seu avô. E ele diz assim, a Verinha é uma gata. Aí o vô diz, de que raça? Aí ele diz, eu mandei ver. Aí o vô pergunta, e foram? Aí ele diz, demorou. Aí o vô diz, é que a condução atrasou. Aí ele diz, tô bolado. E o avô diz, o quê? Levou uma bolada? Pô, vô, tu não saca nada. Aí ele diz, hoje em dia eu não saco nada mesmo, mas quando eu era jovem, meu filho, eu sacava muito bem no vôlei e no tênis também. Olha aí a diferença de idade, né? O que pode causar na fala aqui, né? Na transmissão da mensagem. Um fala uma coisa, o outro entende outra. Por quê? A gente sabe que a gata aqui não é o animal, né? Ele tá falando que ela é bonita, né? E por aí vai, ó. Demorou, são as gírias, né? Mandei ver, tô bolado, você não saca nada, né? Quer entender, no caso. Então, o avô é mais literal, ele leva tudo ao pé da letra, né? Como se fosse assim no dicionário. E aqui o jovem, o neto, ele utiliza expressões, não é? Que é uma linguagem mais figurada, uma linguagem que a gente sabe que ele não está dizendo exatamente o que ele está colocando aqui, né? Ele fala uma coisa querendo dizer outra. Por exemplo, gata, né? Então, olha a diferença aí, né? Na diferença das gerações, o que pode causar na língua também, não é? Numa conversa. Aqui tem outra, a imagem não tá muito boa não, mas eu gostei dessa tirinha. Eu vou ler para vocês. Diz assim, rapaz, o homem tá aqui no computador e ele diz, tive uma ideia, vou pedir ajuda ao meu sobrinho para entender o tal acordo. Para essa molecada é moleza, estão aprendendo agora. Não tem os vícios da gente, que a gente já tinha, não tem os vícios da gente que já usa as antigas regras faz tempo. Aí ele liga, né? Olá, sobrinho, beleza? Por acaso você está por dentro das regras do acordo ortográfico? Aí o sobrinho responde, fala, tio! Beleza, tudo escrito aqui, bagunçado, né? Acho que não, é difícil, não. Passa aqui em casa que nós aprende rapidinho, nós aprende junto. Acho. Botam umas carinhas aqui, né? A carinha aqui também. Na verdade, eles estão digitando. Aí, ó, digitava, tava conversando na mensagem. Aí ele, depois que ele lê essa mensagem do sobrinho, ele diz, melhor pensar em outra coisa. Porque ele acha que se o acordo é ortográfico, quer dizer, que é a regra da ortografia, né, como as palavras são grafadas, e o sobrinho escreve tudo desse jeito aqui, bagunçado,
Ele, e com, né, com as formas erradas aqui, ó, acho com X, não, um que sozinho. Nossa, eu fico brava quando vocês usam isso aqui na redação. Bota só o quê? Falei, cadê o que você fez com o tempo que você economizou aqui para botar o U e o E junto? Olha lá. Então, se o sobrinho não tá conseguindo nem escrever com o acordo ortográfico, né, com as regras de ortografia, ele acha que é melhor ele tentar outra coisa, porque não vai dar muito certo, não. Turma, agora chegou o momento que eu quero passar para vocês 5 vídeos que são curtos, tá? Que vai mostrar as diferenças, não é, dentro do nosso país, dentro das regiões do Brasil, de algumas cidades, vai mostrar as diferenças, né, do nosso português. Como que vai trazer vários exemplos, vai mostrar muita coisa, tá? Eu escolhi com carinho porque eu acho que, já disse isso para vocês, né? Existem outras formas da gente viajar, não é só indo até o lugar, não é? Até porque a gente está com coronavírus aí, tem todo mundo que ficar quietinho para que essa situação passar o quanto antes. Mas existem outras formas de viajar, sim. Né? A gente tem internet hoje em dia, você pode pesquisar uma imagem, você pode pesquisar o que você quiser lá, se você for uma pessoa curiosa. Eu quero ver qual o estado tal do Brasil, quais são as cidades e por aí vai. Então, a gente pode descobrir, não é? Através de uma leitura, através de uma pesquisa, a gente também viaja, certo? Assistindo um filme, assistindo um livro, a gente aprende coisas que a gente não precisa estar lá no lugar para poder ver e aprender, não é? Então, vocês têm essa sorte hoje, não é? De ter esse avanço aí de tecnologia, né? A gente tem tudo, as informações bem rápidas, pesquisa lá no Google rapidinho, sai, né? Tudo. Na minha época não tinha muito isso, não. E nas épocas anteriores, pior ainda, né? Então, eu vou passar esses vídeos, mas antes, deixa eu só... que eu vou sair desse arquivo aqui e a gente vai passar para vocês no outro vídeo. Eu só queria mostrar aqui, antes de eu passar, para a gente finalizar, né? A transformação de uma linguagem informal para formal. Olha lá, uma frase. A gente está muito cansado. Olha o tá aqui, né? Não tá, está... né? Então, não usou o nós, usou a gente, que é mais informal. Aí, como é que seria a transformação? Nós estamos muito cansados. Caramba, tô perdido e não sei chegar no hotel. Aí ele diz, estou perdido e não sei chegar no hotel. Tira, né, essas gírias aqui. Porque se é para ser formal, não pode ter gíria, certo? E aí, como você anda? Aí ele diz, olá, como você está? Né? Anda. Aí você vai dizer assim, eu ando com as pernas, né? Mas você entende que aqui ele está perguntando como é que você está, só que de um jeito mais informal, tudo bem? E aí a gente transforma. Por que eu quero que vocês vejam isso aqui? Porque vai ter exercício para vocês transformarem, tá? De formal, informal para formal, não é? Então tem que saber, tá bom? E preconceito linguístico. Vou falar bem rapidinho disso aqui. Cuidado! Não devemos julgar ou menosprezar ninguém por ter uma variante linguística diferente da nossa, não é? Não é porque o seu colega veio de outro estado, né, que você vai ficar rindo do jeito que ele fala, tá? Isso é brega, ultrapassado e é de mau gosto, tudo bem? A gente tem um país muito rico, muito grande, muito vasto, cheio de riqueza, cheio de cultura, de língua, não é? De coisas bonitas, de natureza. E as diferenças, já falei isso em sala de aula também, as diferenças são importantes para a gente ser desse jeito, tá? Se fosse tudo igual, ia ser muito chato, não é isso? Então, eu coloquei, porque existe muito preconceito linguístico, tá? As pessoas geralmente, não gosto de tal sotaque, é muito feio, fica falando assim. Eu detesto escutar isso, porque eu acho sotaque muito legal, muito lindo, não é? Cada região com seu jeito, e a gente, todas juntas, formam o nosso país. E não podia ser diferente,
né? Que a gente já conversou que o Brasil é um país muito misturado, certo? Muito miscigenado. Vieram pessoas de vários lugares, né, de vários outros países para poder formar o nosso. Então, eu coloquei uma fala aqui de um professor que me deu algumas aulas lá na UNB, e ele é bem famoso porque ele escreve muitos livros sobre isso, e diz assim: respeitar a variedade linguística de toda e qualquer pessoa equivale a respeitar a integridade física e espiritual dessa pessoa como ser humano, porque a língua permeia tudo. Ela nos constitui enquanto seres humanos. Nós somos a língua que falamos. Olha que bonito. E é verdade, não é? Já falei para vocês aqui também que a língua portuguesa é importante, a língua no geral, né? As línguas no geral, mas no nosso caso aqui é a língua portuguesa, ela está em tudo, ela permeia tudo, não é? Tem língua portuguesa na matemática, na história, na geografia, nas ciências, biologia, química, física, e por aí vai. Tem língua portuguesa em tudo, por isso que vocês precisam estudar, não é? Estudar bem, ser curiosos, porque tá em tudo, e vocês vão precisar pro resto da vida, tá? E entender que a gente não pode ter preconceito é muito importante, tudo bem? E aqui uma mensagem para a gente finalizar, e eu vou passar os vídeos para vocês responderem as atividades, tudo bem? Até a próxima aula, né? Eu deixei uma mensagem aqui do Gandhi, que ele diz assim: você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados, né? Então vamos voltar a estudar, que a gente quer resultados lá na frente, tá bom? Um cheiro e até a próxima aula. Vai falar da riqueza do vocabulário brasileiro. No mês passado a gente mostrou a série Sotaques do Brasil. Hoje nós vamos mostrar como as palavras mudam de estado para nomear a mesma coisa, Sandra. Exatamente a mesma coisa. Os professores que estão criando o Atlas Linguístico do Brasil dão um exemplo de mais de 200 palavras que mudam. A reportagem é de Ana Zimmermann. Qual é o nome daquele bichinho chato? É mosquito. Pernilongo. Que a gente conhece na região como muriçocas. O que é carapanã? Aquele mosquitinho que ferra a gente. Ele faz... É ruim, né? É muito. O mapa dos sotaques do Brasil traz mais de 200 palavras que mudam de uma região para outra. Muitas fazem parte da história do país. Esse aqui é o pão francês para nós. Esse aqui para nós é o Petrópolis, mas eles pedem bundinha. Tabiquinha, pão tabica. Em Belém, o pão é... Careca. Eu chamo de clone por causa da semelhança. Massa grossa e pão de sal. Os clientes só conhecem por carioca. Pro gaúcho é cacetinho. No Nordeste, os pesquisadores encontraram o maior número de palavras derivadas de línguas africanas. Para encontrá-las, procure a culinária. Acarajé. Ele está no tabuleiro da Baiana e foi parar no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, que conta a origem do que a gente fala. Acarajé. Bolo de feijão frito do dendê, no dendê. Da onde que vem essa língua? Nigéria, Benin, de Togo e de Gana. Os imigrantes alemães que vieram para o sul do país também trouxeram receitas e palavras. Quando o pessoal pede, costuma chamar de vina. O que é vina? Vina é a forma aportuguesada de Wienerwurst, salsicha em alemão, e o mesmo aconteceu com bolo, que os alemães chamam Kuchen. Isso é uma cuca. Tem todos os sabores. Mas para o brasileiro ficou mais fácil falar cuca. Sim. E Schmieren, que significa untar, virou Chimia. Tem a de figo, tem a de maçã. Ah, é uma delícia. É bom. Conhecer esses nomes diferentes ajuda bastante na hora de comprar um docinho fora de casa. O que é isso aí? É bombom. Bombom, em algumas cidades, é bala. E ela tem ainda outros nomes. Caramelo. Queimado. Como é que é? Queimado. Queimado de maçã, queimado de mel, queimado de hortelã, canela. O que é isso? É um confeito, é um confeitinho. Chegar pedindo bala é de fora.
Na feira, o Brasil se divide na hora de explicar o que é isso. É aipim em Porto Alegre, Floripa, para metade dos curitibanos, quase todos os cariocas, moradores de Vitória, Salvador. Aqui chama aipim. Já os paulistanos, a outra metade dos curitibanos, os belo-horizontinos e os moradores do centro-oeste comem... Mas é mandioca. Nas capitais do Nordeste, fora Salvador, e em todas do Norte, o pessoal gosta mesmo de... Macaxeira. Aqui, macaxeira, Recife. Ceará, mandioca. Vocês estão vendendo macaxeira ou aipim? Mandioca. Aqui é mandioca. Ainda na feira, a gente encontra muitos nomes para a mesma fruta. Essa é A mimosa. Poncã. Aqui em São Luís é tanja, no interior chama tangerina. Bergamota. Bergamota é essa aqui. Aí é laranja cravo legítima. Aqui é mexerica mesmo. mimosa, não. Nossa, mimosa eu nunca ouvi falar. Bergamota. Bem menos. Tangerina eu não conheço tangerina, eu conheço mexerica, que no dicionário é a mesma coisa, mas o freguês insiste em querer tangerina. Eu não conheço tangerina. O senhor vende mexerica, né? Vendo mexerica. Será que o gosto muda? Não, o gosto é o mesmo, só muda a palavra. Bom, você quer testar o que você sabe sobre o uso das palavras? Evaristo, eu começo perguntando como você fala a palavra porta. Bom, aqui no jornal eu falo igual a você, porta. Originalmente eu falo porta. Pronto. Olha, se tem diferença de pronúncia entre a gente, né, que nasceu no mesmo estado, mas em cidades diferentes, imagine de uma região para outra do país, né? Bom, o Jornal Hoje começa uma nova série de reportagens, Sotaques do Brasil. Aliás, a pronúncia é sotaques ou sotaques, hein? Depende, tudo depende. Os repórteres Ana Zimmermann, Ramon Pereira, Carlos Costa, Christopher Spuldaro e Rodrigo Brito viajaram 16 mil quilômetros para mostrar como a língua portuguesa é rica e variada. Essa série foi feita a partir da elaboração do Atlas Linguístico do Brasil, uma obra feita por professores e pesquisadores de várias universidades e que vai ser lançada este ano. A porta da horta é torta. Aqui em Piracicaba não se fala orelha, que é orelha. É Piracicabana. Tá certo? Este é o R retroflexo, o popular R caipira. Ele faz parte da história do Brasil. Os pesquisadores explicam que nas línguas indígenas não havia o R nem o L como conhecemos. E há 500 anos, quando os índios começaram a conversar com os colonizadores, precisaram inventar um som diferente para falar a língua portuguesa. Seria muito difícil adquirir esse falta, né? Ele foi elevando a língua para a parte posterior. Então, o falta deu farta. Os bandeirantes espalharam o R caipira de São Paulo para o Paraná, Centro-Oeste, Sul de Minas, subindo pelo Rio São Francisco até a Bahia e Sergipe, onde chegou a ser ouvido muito tempo atrás. O R é grande demais. Esse R, nascido no Brasil, foi conquistando espaço, avançando pelo interior. Está no campo, na cidade, na boca de homens e mulheres de todas as classes sociais. Como que é o sotaque daqui? É o R bem puxado. É puxado. Tarde. Verde. Porta. O que fica na entrada da fazenda? A porteira. Vamos falar sério. É a porteira. Porteira de vara. A porteira de vara. É porteiro, vambora. Rasgando uma mala velha e pronto. Não tem como negar, né? Sai um R, um porta aí bem puxado. E esse jeito de falar virou hino da torcida lá do time de Piracicaba. Cusperê de grilo, bicarô de pato, gur. Esse é o R genuinamente brasileiro? O R made in Sim, Brasil? é nosso. É o único legítimo, né? Os outros são importados. Rio de Janeiro. Rio. Eu sou o Rio e Rio à toa. Esse outro R, tão ouvido no Rio, raspa no fundo da garganta. Carrega no R, né? Porta. A história desse R carioca começa em 1808, quando a família real portuguesa chegou ao Rio de Janeiro. O chique era a moda francesa. Para os linguistas, os nobres portugueses imitavam os franceses até na forma de falar. E em francês, a letra R é muito carregada. Ribéry, d'Orsay, Louvre, Paris, como pronunciam por lá o nome da capital, Paris. Esse R forte ficou no sotaque do Rio.
Este R, porta, carta, né, que veio principalmente para o Rio de Janeiro e de lá se expandiu, né, por influência da corte. Um pouco mais suave que a pronúncia carioca, sai da garganta também o R, ouvido em Belo Horizonte e nas capitais do Norte e do Nordeste. É um R gutural. Portão, porteira, porta. Pernambucanidade. Com certeza, a gente fala porta. Botei a carta debaixo da porta. A porta se abre para quem faz o bem, tanto aqui na terra como no céu. Eu digo porta. Porta. É quase um H. É um som quase de H. Porta. O pessoal de São Paulo, capital, Curitiba e boa parte dos gaúchos faz o R com a ponta da língua. Esse som de R é feito com a ponta da língua vibrando. Então a gente fala porta, certo, sorte. Aqui na Moca, a pessoa chama Rua Javari. Rua Javari. Chimarrão, porta, porteira. Sem entortar a língua. Tem gente que entorta, os mais gaúchos falam chimarrão. Carroça, carreta, roda. No interior do Rio Grande do Sul, o R fica mais fraco. É carreta ou é carroça? Careta, isso aqui é careta. Essa pronúncia do R foi trazida por imigrantes europeus para o sul do país e ficou. Careta é um carro que tem 4 rodas, puxado para os animais, né? Carroça tem 2 rodas, puxada por um animal. Em toda a região de colonização italiana e alemão, né, nós identificamos, né, a presença do chamado R fraco. E no mapa dos sotaques do Brasil, os pesquisadores perceberam outro fenômeno. O R, às vezes, perde vibração, quase desaparece. Como é que é o nome da cidade aqui? Conta pra mim. Daqui? Salvador. Não pronunciei esse R assim, de formação de Salvador, não. Salvador. Isso é mais frequente ainda nos verbos do que nos nomes. Então, você diz fazer, cantar, vou fazer, vou passear. Aqui na Bahia é bastante calor. Calor com R ou calor sem R no final? Calor com R. Evaristo, eu começo perguntando como você fala a palavra porta. Bom, aqui no jornal eu falo igual a você, porta. Originalmente eu falo porta. Sandra, fala rápido essa frase que tá aqui, tá no TP ali também. Ó. Olha só, esqueci o isqueiro na esquina esquerda da escola. Ah, Sandra. Você queria que eu falasse diferente, né? Esqueci o isqueiro na esquina esquerda da escola. Como que você não vai chiar falando assim? A temporada no Rio te fez bem, né? Bom, segundo os professores que preparam um atlas linguístico do Brasil, 3 capitais disputam a liderança dessa espécie de campeonato brasileiro do S mais chiado. Tô treinando bastante que eu vi. Olha só, quem explica tudo pra gente é a repórter Ana Zimmermann na reportagem da série Sotaques do Brasil. Já descascou um abacaxi? Descascando abacaxi. A maneira de tirar a casca não muda tanto Brasil afora, mas a forma de falar sobre isso... Jeitinho de falar, né? Casca. Descascado. Descascado, não. Descascado, acho que não. Aqui ninguém fala assim. Ninguém fala descascado. É estranho? É estranho. Vasco da Gama, esqueci minha escada na esquina da escola. Esse é o charme, né, do carioca, né? Os professores do mapa dos sotaques comprovaram o maior número de pessoas falando o S chiado está no Rio de Janeiro. De cada 100 cariocas, 97 chiam, principalmente quando o S está no meio da palavra. Desfile ou disputa? O S veio junto com a corte portuguesa há mais de 200 anos. É essa a explicação dos professores para esse chiado carioca. O empréstimo do dialeto de Lisboa e também a influência do falar da corte, que era um falar de prestígio e tal. Esse S meio misturado com X, trocando o E pelo I, não é só aqui no Rio, não. Em segundo lugar, nesse índice de chiado, ficou Belém. E nós viemos até aqui ouvir por quê. E a senhora como é que fala? Quando a gente abre a banana, assim, o que tira dela? Descascado, né? Descascado. Esse é o chiado. Descascado, né? Eu falo descascado. A sua palavra é diferente da nossa. Com menos chiado. É. Por isso que Belém ganhou no chiado, ó. Em segundo lugar.
O chiado está na fala de 82% das pessoas que nasceram na cidade. Também veio com imigrantes portugueses das ilhas do Atlântico que pronunciavam o S muito arrastado. No histórico mercado Ver o Peso, encontramos camarão limpo ou cheio de chiado. Tem com casca e descascado. Só o camarão fresco, outro camarão a gente não trabalhamos aqui. É parecido com o S de Florianópolis, no outro lado do país, que também recebeu colonizadores do arquipélago dos Açores, que pertence a Portugal. Floripa ficou em terceiro lugar na escala do S chiado, 79%. Alguns descascados com bastante S ou se não limpo, né? Mas tem que ter o S. Nós aqui, o Catarina aqui, tem pessoas que vêm de fora para conhecer o nosso sotaque mesmo. Camarão tem com casca, né? O pessoal também vem aqui, compra 2 tipos de camarão com casca, manda nós descascar na hora, nós descascamos na hora. Como é que é o S? O S é diferente do dele? Será que é diferente do dele? Não pode. Só vem aqui, vem aqui, ó. 27. Gaúcho. Fala. Filezinho sem casca. Ó. Como é que é? Sem casca. Sem casca. É sem casca. Casca. Ele fala casca e eu falo casca. Então eu estou no mais manezinho. Então é sem casca. Manezinho é o apelido de quem nasce em Florianópolis. É tão pertinho do Rio Grande do Sul, mas em Porto Alegre os professores não encontraram ninguém chiando para falar o S. Eu falo descascado. Como é que tu fala? É, descascado. Esse chiado, não. Ah, não, sem chiado. Eu sou gaúcha. Gaúcho não chia. O S é um som produzido com a ponta da língua apoiada atrás dos dentes de baixo, o corpo da língua completamente relaxado e a ponta da língua apoiada atrás dos dentes. Vem um fluxo de ar, faz uma fricção e a gente abre a boca para a produção do som. 3 da bolinha ali e 3 desses da frente. Escute novamente a mesma palavra em vários tipos de S. 3? 3, aí não tem esse I no Sem final. o I. Sem o I no final. O que acontece no Rio de Janeiro? Esse S aparece com cara de CH por conta desse chiado que aumenta e com acréscimo muitas vezes da vogal I. Então às vezes a gente ouve Vasco, voz, Lucas. Arroz. Com certeza arroz. Existe também a adição da vogal U. Então, por exemplo, é comum que as pessoas falem em geral 12. No Rio de Janeiro, esse número aparece com a vogal U adicionada. Então, normalmente o carioca diz 12, ao invés de falar 12. Eu falo 12, mas tem gente que fala 12. 12 banana, 12 laranja. O cliente pede, a gente obedece e faz. Vai! Quantas línguas existem na nossa língua, né? Tá explicado aí agora. Explicado. E Rio se fala Rio, com 3 I's. Mas cantado. Na página do Jornal Hoje você pode rever as reportagens da série. E tu já viajaste para Porto Alegre? Eu já, e você? Em que grandes cidades o brasileiro usa mais o tu e o você? Você sabia que Cuiabá tem um jeito diferente de falar chuva, cachorro, que em São Paulo o R se multiplica e que os mineiros são os que mais incultam as palavras? Vou ver esse trem. Agora, na terceira reportagem da série Sotaques do Brasil. A palavra você é a simplificação de vossa mercê, vós-me-cê, forma de tratar os outros com respeito. Os mais próximos eram chamados de tu. Com o passar do tempo, na grande maioria do país, essa distinção se perdeu e só ficou o você. Mas em alguns pontos isolados, onde essa diferença permaneceu, o tu é usado até hoje no dia a dia. Os pesquisadores criaram um mapa que mostra onde se usa o pronome tu. Entre as capitais, a campeã foi Porto Alegre, onde de cada 10 pessoas, 6 se referem ao outro como tu. Tu foste lá, pegaste? De que cidade tu és? Você, eu nem escuto você. Não, você não. É, sempre tu. Não se fala você. Muito difícil. Neste ranking do tu, catarinenses. Tu passa pra lá. E maranhenses estão empatados em segundo lugar. Tu vai? E tu vai chegar lá aqui, ó. Eu vou estar lá 6h40 te esperando. O tu é normal. É normal dentro do linguajar.
popular. Tu viste a novela ontem? É uma coisa assim, tu viste? Isso, fez brigadeiro ontem. O que tu fez ontem, Deixa, pra ti, o que o Google é? Ele é assim, pra mim é um fenômeno. A pesquisa mostra como a língua varia. Pertinho de estados onde a maioria fala tu, mais de 90% das pessoas só falam você. Pra gente aqui é você. Mas é algum esteja de fora pra dizer tu, assim é você, tudo. Você fala você. É. E o jeito de falar pode revelar rapidamente de onde você é. Ô, Belo, onde você vai, Belo? Ô, meu. Ora, meu. Quantos R's tem na palavra? 8 R's. E se entre os paulistanos as letras se multiplicam, elas faltam em outra região do país. Quietinho. Quietinho? É, tranquilinho. A gente não corta a palavra porque quer, a gente já aprendeu a falar assim. Quem mais entende de encurtar palavras são os mineiros. E não pense que é preguiça de falar, não. Os pesquisadores estudaram e descobriram por que isso acontece. É que os mineiros alongam demais as letras do meio da palavra e, para compensar, encurtam o final, que quase desaparece. O finalzinho, fica finalzinho. Não é finalzinho? Não. Finalzinho é muito longo, né? Finalzinho, pronto. Massa de tomate, a gente tem costume de falar massa de tomate, vidro de perfume é vidro de perfume. Em Minas não é aonde que eu vou, é onde que eu vou. Sabe você se ônibus passa Savassi? É, você sabe se esse ônibus passa na Savassi. Já come algumas vogais, algumas consoantes. Come tudo. Acho que é por isso que a gente é mais gordinho. Alguns sotaques são inconfundíveis, mas os pesquisadores também encontraram formas de falar pouco conhecidas. Aí já vai chover, recolhe a cerâmica, o pote tá para fora, vamos recolher, né? Tudo é nosso linguajar cuiabano, como era antigamente nosso povo, né? Falar, aqui tá no chão, né? Tá sujo. Este som é do português mesmo, de um dialeto antigo que se falava no norte de Portugal. Foi de lá que vieram os imigrantes para a região de Cuiabá há mais de 300 anos em busca de ouro. O ouro acabou e eles ficaram por aqui, isolados, e preservaram o sotaque. Pra nós é chuva, né? E a gente? Ou como é que se fala? É gente, né? Pra ver uma pessoa. Cachorro lativo. Tem gente que chegar no cachorro lativo, então esse que é o problema que nós falamos. Então não é isso aí. Seu Donato nos mostra o Pantanal cheio. Cheio, né? Como é que é? Cheio. Vocês podem vir falar cheio. Mas nós daqui é cheio. Este sotaque é preservado, junto com as músicas, danças, como parte da cultura dessa região do país. Cada um de nós pronuncia do nosso jeito, né? E esse é o seu jeito? Esse é meu jeito. Legal. Qual é o nosso jeito aqui? Nosso jeito é de São Paulo, né? Vou lá na nossa página na internet, você pode responder um quiz sobre a língua portuguesa. Quais são os sotaques do Brasil? Na última reportagem da série, vamos falar hoje sobre as diferenças de pronúncia das vogais. Se você mora na parte de cima do país e está assistindo... Televisão. É televisão. Aparelho de televisão. Televisão. Você fala televisão? Eu falo televisão. Uma letra e duas formas de falar. É na metade acima e na metade abaixo dessa linha imaginária, como percebeu o Ivan. Lá chama São Paulo chama E, né? Aqui ele fala televisão. A gente chama televisão. Nós aqui fala televisão, não é, Zé? Televisão, pronto. A origem dessa diferença é antiga e os professores não têm uma única explicação. Os colonizadores que trouxeram a língua portuguesa para cá falavam o E mais fechado, E mesmo, e não E. A gente já aprendeu a falar assim, né? É quase que um dialeto. A vogal E é uma vogal de boca aberta querendo sorrir. Seria isso daqui. Já a vogal E, ela está mais próxima da vogal I, ela é feita com a boca aberta, já quase que sorrindo. Então, nós teríamos E. Essa mesma vogal, o E, tem uma outra variação. Acaba sendo trocada pela letra I. São poucos os brasileiros que pronunciam o E, assim, bem falado, principalmente no final das palavras, como aqui na região de Curitiba. Leite quente. Leite quente dá dor de dente na gente, não é assim? Leite quente. Assim também falam os campeiros do Rio Grande do Sul. É alegrete ou alegrete? Alegrete.
Fala com E no final. É no final. Os mais gaudérios falam alegrete. Os de Mato Grosso. Segura! Olha o leite da Figueira, hein? Como é que é? Leite? É como se fala no interior de São Paulo. Leite quente dói os dentes, justamente os da frente. Mas a maioria dos brasileiros acaba mesmo falando E como se fosse I. Você escreve doce, mas fala doce. Eu falo doce. Doce de leite. Você fala doce. O pessoal do Sul fala de tarde e a gente fala de tarde. Entendeu? Algumas coisas assim a gente troca. E com a letra O acontece algo parecido. Ela vira U. No Rio de Janeiro, em Minas Gerais e em algumas outras regiões do Nordeste, é modificada também a primeira vogal. Então a gente tem choveu, tomate, botão. É o costume em alguns lugares. Ou será costume? Costume. A forma como a gente fala é costume. Essa troca da letra E pelo I e do O pelo U é muito antiga. Acontece no português de Portugal desde antes do descobrimento do Brasil e foi trazida para cá justamente pelos portugueses. Eu tenho 2 meninos. Aqui como é que se falaria? Eu tenho 2 meninos. Meninos. Em Portugal, meninos. Meninos, engole unha. Mas falar de um jeito e escrever de outro é um problema para quem está na escola. Pelo nosso sotaque, a gente fala menino, mas se escreve com E. Para os pesquisadores dos sotaques, o aluno precisa escrever no português correto, mas o professor deve respeitar os sotaques diferentes. Todas essas diferenças são aceitáveis, que não há o falar bem ou falar mal, que todas as variantes têm a mesma... deviam ter o mesmo prestígio, podem ter a mesma aceitação. Deve continuar, nós vamos tirar o nosso ai, não. Estudado não é. Nós fala errado porque nós quer.